agora é hora do nosso quadro 20 Mais, em parceria com o Núcleo de Jovens Empreendedores da SIC Chapecó. O 20 Mais é o espaço em que a gente conhece histórias, projetos e pessoas que fazem a diferença para o desenvolvimento da nossa região. E hoje vamos falar sobre educação, empreendedorismo e a importância das parcerias entre a universidade e o setor produtivo. Para isso, nós recebemos o vice-reitor da UNOESC Chapecó, professor doutor Carlos Eduardo Carvalho. Professor, seja muito bem-vindo, obrigada pela presença aqui com a gente, né? Muito bom recebê-lo aqui, representando a UNOESC. Fala um pouquinho, né, sobre o papel da universidade no desenvolvimento de Chapecó e de toda a nossa grande região. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. A UNOESC, ela hoje é a maior universidade comunitária de Santa Catarina, não somente do Oeste, são os dados do censo do MEC, né? E é a melhor universidade comunitária com base nos indicadores de qualidade do MEC. O nosso papel tem sido, historicamente, há décadas, de contribuir para o desenvolvimento da região, especialmente com a formação de mão de obra, mas também com esse incentivo, essa proximidade com o empreendedorismo, com o jovem, com as novas soluções para a sociedade. Então, esse é o papel da universidade, da UNOESC, especialmente, junto ao jovem, a nossa região, né? A gente tem toda essa troca, né, fora os profissionais, as pesquisas, né, o que devolve para a comunidade em serviços também. Mas falando dos jovens empreendedores, como é que funciona, né, essa parceria? A UNOESC é uma das mantenedoras do Núcleo de Jovens Empreendedores da nossa SIC aqui. Como que isso contribui, como que volta isso para a UNOESC também, né, e também para a nossa sociedade? Sim, é importante. Às vezes as pessoas pensam que é um patrocínio e você está dando um dinheiro para o jovem, mas muitas vezes eu digo que nós ganhamos mais do que eles, porque para nós é importante estar junto do jovem. Esse jovem empreendedor é o empreendedor que muitas vezes empreende com base no conhecimento, que é o empreendedorismo que nos interessa, né? Que interessa ao ambiente universitário, porque a gente já tem uma matriz econômica baseada em outros modelos, que está consolidada, e isso é bom, mas a gente precisa, como sociedade, evoluir para negócios mais complexos, mais baseados no conhecimento. Então, aí entra o papel da relação entre a universidade e o empreendedor. Como o jovem empreendedor, então, tem tudo a ver essa relação. Então, a gente, além de patrocinar com recurso, os jovens estão sempre na universidade, eventos dentro da universidade, a universidade trazendo pauta de eventos para os jovens. Então, esse intercâmbio ele é positivo para as duas partes. Nós já tivemos aqui, né, nesse quadro, todas as quintas-feiras, acho que já dezenas de jovens empreendedores, e a maioria deles é gestor também, né? Uhum. E como o senhor é da área da administração, pelo menos é o que eu tenho anotado aqui, como é que é a sua visão sobre um bom gestor, né, um bom administrador? Quais seriam as características? Às vezes as pessoas têm a ambição de ser líder, mas eu digo que o líder ele começa sendo um bom serviçal. Serviçal no sentido de estar disponível para servir. Porque como é que você vai liderar se você não sabe servir alguém, né? Então, o primeiro passo é ter esse espírito de serviço. Como eu posso servir a empresa, a comunidade, a família, né? A liderança está em todos os aspectos. Como eu penso em serviço, eu tenho que ter empatia. Então, eu preciso enxergar o mundo pelos olhos do outro, porque aí eu percebo as dificuldades que o outro está tendo, os anseios, as expectativas, e aí liderar pela experiência, pela inspiração e pelo exemplo. Então, é muito do que é o papel do líder na nossa sociedade. Falando da área da administração em si, quando a gente pensa, vou fazer um curso de administração, eu sou um administrador, quem não conhece pensa que é uma área muito restrita. Na verdade, pelo contrário, penso eu que ela é ampla, né? Ela está presente em diversas profissões. Eu acho que todo pessoal tem que saber um pouquinho, ou deveria saber um pouquinho de administração, inclusive na nossa vida pessoal e nas famílias também, né? Sim, deveria. Você sabe que em alguns países a administração ela se forma como profissão já na pós-graduação. Ou seja, você tem uma graduação em outras áreas e aí você vai fazer um mestrado. A ideia do MBA, a ideia original, é o Master in Business Administration, que é você buscar uma formação de administração depois que você tem uma formação específica. Então, gestão, liderança é importante para qualquer área.
seja você um odontólogo, seja você um fisioterapeuta, seja você um professor. Então, todas as áreas precisam desse conhecimento de gestão. Até a dona de casa, né? Os Até donos, a dona donas de de casa. casa, a gente precisa saber administrar, né? Sim, administrar recurso, administrar pessoas, os conflitos entre filhos, Isso é gestão. É verdade. Nesse momento que a gente vive, né, a inteligência artificial ainda sendo descoberta, digamos assim, esses dias eu ouvi que alguém disse que a inteligência artificial estava como quando o Cristóvão Colombo saiu para descobrir as Américas, que vinha muita coisa pela frente ainda. Não sei se a gente falou aqui no Ver Mais, mas enfim. Como é que o senhor vê, né, essas novas tecnologias, esse mercado cada vez mais dinâmico? Como é que a universidade está preparada e preparando para isso? Bom, a gente precisa entender que um pouco dessas coisas vão assustando e não se realiza como é o susto. Quero dizer assim, quando surgiram os primeiros robôs, eu lembro que eu estava na universidade na época, os robôs vão tomar o espaço de trabalho do ser humano. Não tomaram o espaço, mas hoje os robôs fazem o trabalho mais perigoso, o mais pesado. Então, a tecnologia, a IA, por exemplo, ela não vem hoje para substituir o trabalho do ser humano. Alguns empregos vão sumir, com certeza, mas principalmente as pessoas vão ser substituídas por outras pessoas que sabem utilizar a IA, que sabem utilizar a tecnologia. Então, a gente tem visto esse movimento, vou te dizer, a experiência própria nossa. Quando surgiu o ChatGPT em 2022, a primeira reação da universidade é como nós vamos coibir isso, porque os alunos vão querer colar com o ChatGPT. Hoje, a gente procura, tanto no trabalho do professor, os professores são capacitados semestralmente para inserir tecnologias de IA nas suas aulas e também os alunos são incentivados a como utilizar a IA para que a sua profissão seja mais rica. Uhum. Rapidamente, para a gente encerrar, quem quiser conhecer um pouquinho mais da UnoESC, como que faz? Qual o primeiro passo? Assim, eu vou no Instagram, vou no site? Bom, a gente tem as redes sociais, o Instagram, o UnoESC Oficial, temos o UnoESC Chapecó também, né? Tem o site da UnoESC, unoesc.edu.br, e a gente está à disposição para trocar ideias. Nós temos ainda hoje vagas para o processo seletivo, temos muitos desafios pela frente. Aqui no Campus Chapecó, um grande interesse, um grande esforço de implantar as áreas da saúde. É um processo que a gente tem para contribuir com a sociedade. Tá certo, professor Dr. Carlos Eduardo Carvalho, vice-reitor da UnoESC Chapecó. Muito obrigada, volte sempre. Eu que agradeço.